Oi, meus amigos, no vídeo anterior nós começamos a classificar as normas constitucionais e vimos com base em que critério nós íamos fazer essa classificação. Para você relembrar, está aqui no quadro, olha lá, esses são os critérios, os 5 critérios que nós vamos utilizar para classificar as normas constitucionais. No vídeo anterior, o primeiro vídeo desta classificação, nós tratamos de distinguir as normas que são formalmente constitucionais daquelas que são materialmente constitucionais. E aí, qual foi o critério? O critério foi para classificar as normas formalmente constitucionais, onde essas normas estão inseridas. Se no texto solene, formal, escrito, que nós chamamos Constituição, ou não. Se está dentro do texto constitucional, do ponto de vista da forma, aquela norma é constitucional. Já o critério para classificar uma norma como sendo materialmente constitucional foi o seu conteúdo, e não onde é que ela foi escrita. Então eu posso ter normas materialmente constitucionais dentro ou fora da Constituição, porque o importante para mim não é a forma. O importante para mim é o seu conteúdo, o seu tema, o seu assunto. Muito bem, neste vídeo nós agora vamos partir para um novo critério de classificação das normas constitucionais. Num critério que vai opor as chamadas normas operativas das normas programáticas. Vamos dar uma olhada então? Atenção aqui no quadro, vamos ver. Aqui está. Como é que nós classificamos normas constitucionais como sendo normas constitucionais operativas? Está aí, ó. Operativos são aqueles preceitos dotados de eficácia imediata, ou pelo menos de eficácia que não depende de condições institucionais ou de condições de fato. Veja, o próprio termo normas operativas dá a ideia de uma operacionalidade, dá uma ideia de uma aplicação que seja mais simples. Não depende de qualquer outra coisa. Me acompanhe aqui no quadro para algumas ideias que são fundamentais. Olha lá. Normas operativas, estamos falando de uma eficácia imediata. Imediata. Pronto. Essa eficácia imediata significa dizer que determinados preceitos constitucionais, olha aqui, não dependem de condições institucionais ou de condições de fato. Já possuem uma eficácia que é imediata. Imediata. Você quer ver um exemplo claríssimo disso? Que não depende de uma condição institucional ou de uma condição de fato. Algumas normas que são regras jurídicas que definem uma situação de fato. Repara, quando a Constituição diz que é crime inafiançável e crime imprescritível a prática do racismo. Veja, ao afirmar isso, nós não dependemos de nenhuma condição institucional ou de nenhuma condição de fato. A eficácia dessa norma constitucional já se sente imediatamente. Imediatamente. Ou ainda, quando a gente diz que todo o poder emana do povo, repara na comparação, nós vamos precisar adaptar isso, quer dizer, pensar em instituições que permitam ao povo ser o titular deste poder, exercer este poder. Então vamos separar as coisas. Olha, você olha para um artigo da Constituição. Se para ser aplicado, aquele dispositivo constitucional depende de uma situação alheia à Constituição, depende de uma situação de fato ou de uma organização institucional, depende do poder público para alguma coisa, então aquilo não será uma norma operativa, não será uma norma operativa, porque ela dependerá de condições institucionais ou condições de fato. Quando uma norma constitucional não depender de nada disso,
ela é uma norma operacional, ela é uma norma operativa. Você quer ver uma outra situação, um outro exemplo? Essa Constituição diz, num determinado artigo, que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, pertence à União. Acabou-se. É uma norma operativa, ela não depende de uma situação institucional ou de uma situação de fato para ganhar eficácia. A eficácia dela é imediata e não depende de condições institucionais ou de fato. Aqui é a classificação das normas constitucionais definindo o que é uma norma constitucional operativa. É bem diferente de uma norma que a gente chama de programática. Olha aqui no quadro, vamos ver. Está aqui, ó. Normas constitucionais programáticas. Definem objetivos cuja concretização depende de providências que estão situadas fora ou que estão situadas para além do texto constitucional. Gente, qual é a ideia central da palavra, olha aqui, programática? Veja, sempre que você escuta falar de programática, a palavra que vem imediatamente associada a isso é a palavra, repara bem, programa. Veja, e o que é um programa? O programa significa um planejamento. Mas quem planeja alguma coisa. É o planejamento de uma ação. É o planejamento de uma ação. É o planejamento de uma intervenção do poder público na sociedade. Uma norma programática é aquela norma que estabelece um programa. É aquela norma que estabelece uma diretriz de atuação para o poder público, que direciona a ação do Estado, que define uma diretriz de intervenção do poder público na sociedade. E aí, é claro, só o dispositivo da Constituição que estabelece essa diretriz, só o artigo da Constituição que estabelece o planejamento desta ação, que traça esses objetivos, não é capaz de alcançar estes objetivos. Vai ser necessário uma situação institucional, uma situação social, uma situação que está para além do texto constitucional, para que esse dispositivo seja plenamente aplicado. É por essa razão que, volta para o quadro, olha aqui, estamos definindo as normas programáticas como sendo aquelas normas que definem objetivos. E aí eu iria mais longe do que definir objetivos. Ela define, como nós já vimos, programas, né? Ela define diretrizes. Está aqui. Diretrizes de atuação do poder público. Ao definir essas diretrizes de atuação do poder público, ao definir os objetivos, o que ocorre? A concretização depende de providências que estão para além do texto constitucional. São normas que, portanto, elas não se bastam por si mesmas, né? Elas não são suficientes, como é o caso aqui, ó, das normas operativas. Ficou fácil agora, sabendo o que é uma norma programática, definir também o que é uma norma operativa. Porque você pode definir a norma operativa, veja, pela negação do que é uma norma programática. Bota na cabeça só o que é uma norma programática, porque é mais fácil. Norma programática, aquela que estabelece programa. Norma programática, aquela que estabelece
diretrizes de atuação para o poder público, aquelas que significam o planejamento de uma intervenção do Estado na sociedade, aqueles que estabelecem uma ação para o poder público. Isso é um programa, isso é uma norma programática, define objetivos. Objetivos que, para serem concretizados, vão depender de muito mais do que o simples texto constitucional. Dependem de uma situação, dependem de condições que estão para além do texto constitucional. Ponto. O que não estabelecer programa, a norma constitucional que não estabelecer diretrizes de atuação para o poder público, a norma constitucional que não estabelecer objetivos, metas, que não estabelecer balizas para a intervenção do Estado na sociedade, são normas meramente operacionais, normas operativas, cuja eficácia é imediata e, portanto, não dependem de nenhuma condição institucional, de nenhuma situação de fato. Definindo, sabendo bem o que é um deles, você não precisa ficar quebrando a cabeça para tentar entender o outro, tá certo? Volta no quadro, olha lá. A norma as normas constitucionais operativas, essas estabelecem situações mais fáceis, mais imediatas, está aqui, não depende de condições institucionais ou condições de fato. Está aqui a norma programática, definindo os objetivos, definindo programas, planejando uma ação, planejando uma intervenção, dependendo de situações, de providências que estão situadas fora ou além do texto constitucional. Fernando, eu me lembro que você citou um exemplo lá de norma operativa, quando falou que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Tem algum exemplo de norma programática? Tá assim de exemplo de norma programática na Constituição, tá certo? Veja, quando no artigo 6º a Constituição diz que são direitos sociais, tem uma pancada de direitos sociais ali, né? São direitos sociais à saúde, à educação, à alimentação, que entrou agora recentemente, mas também a moradia, o trabalho, o lazer, a previdência, a assistência, enfim, tudo isso, direitos sociais, são objetivos, são metas de atuação para o poder público. Você está impondo ao Estado uma obrigação de fazer, intervir na sociedade no sentido de políticas de pleno emprego, intervir na sociedade no sentido de assegurar programas de saúde, universalizar o programa de saúde, construção de casas populares, lazer, previdência e etc. Você impõe ao Estado que ele haja. Você coloca para o Estado, no artigo 6º, o planejamento de uma intervenção, de uma ação, um programa, um objetivo. Por isso, o artigo 6º pode ser citado como um belo exemplo de uma norma que é programática. Quer ver como é programática? Vem cá. Basta o artigo 6º da Constituição para que todo mundo tenha os direitos sociais? Não, não basta. A alimentação foi incluído agora, mais recentemente, é uma das nossas últimas emendas constitucionais, aquela que incluiu o direito à alimentação no artigo 6º. Veja, nós já temos alimentação no artigo 6º. Acabou o problema? Todo mundo de barriguinha cheia? Acabou a fome no Brasil só porque a alimentação entrou no artigo 6º? É evidente que não. É evidente que não. Da mesma forma como agora, o Congresso Nacional discute o que na minha avaliação é uma baboseira completa. O que na minha avaliação é jogar para a plateia, que é uma emenda constitucional que vai estabelecer o seu direito à felicidade. Olha que coisa lírica, né? Bonito. Aí aparece o Cristóvão Buarque dando entrevista na televisão, falando sobre o direito das pessoas de serem felizes. Isso é uma palhaçada, isso tem nada a ver com o direito. Isso é um problema que está para além do direito, para além do direito, certo? Mas, bom, é provável que passe, eu não duvido nada, certo? Se passar, não é um texto felicidade inserido dentro do artigo da sua Constituição que vai fazer com que as pessoas todas fiquem felizes, rindo umas para as outras, alegres, contentes e etc. Não é isso. Veja, eu estou falando de providências que o poder público deve adotar
e que estão para além, que estão fora do texto constitucional. Porque o texto estabelece apenas um programa, uma diretriz, um objetivo de atuação para o poder público. Está valendo, então? Normas programáticas, programa, planejamento de uma intervenção, planejamento de uma ação, diretrizes de atuação do poder público. Normas operativas têm uma eficácia imediata, porque não dependem de nenhuma outra condição qualquer, institucional ou de fato. Bom, no nosso próximo vídeo, a gente segue classificando as normas constitucionais, só que agora com base num outro critério. Muito parecido com esse, mas um outro critério. Até lá!